Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para quem acompanha aqui o canal sabe que nós estamos vindo de uma série de vídeos da nossa viagem de família para Paris, para Disneyland Paris. E hoje eu separei algumas dicas para quem vai viajar com criança pequena, que foi o nosso caso. Tem meu filho de 3 anos que foi conosco, a minha bebê de 1 ano que foi conosco. E eu acho que são dicas bem legais para você aí que está pensando, querendo planejar uma viagem de família com crianças pequenas. Então, bora pro vídeo? Então, meu povo, chegamos sexta-feira, eu tô gravando esse vídeo na segunda, a casa ainda tá aquela bagunça, ainda tem resto de mala aberto por aí, roupa lavando, ainda estamos aí nesse modo viagem. Mas eu vi alguns amigos meus já, depois que eu voltei dessa viagem, todo mundo me pergunta, nossa, como é que foi com as crianças? Como é que vocês deram conta? Como é que vocês fizeram? E eu pensei então em fazer um vídeo baseado nessa nossa última viagem que fomos, como eu já disse, para Paris, para Disney. E também a gente já viajou outras vezes com as crianças, né? Então eu separei algumas dicas para quem tá planejando aí fazer uma viagem desse tipo e eu espero muito ser útil, beleza? Vamos direto então para a primeira dica, que é planejamento. Quem conhece essa pessoa aqui sabe que eu sou bem planejadora, tá? Mas o Thiago, o meu marido, ele é do tipo que gosta de curtir a viagem no freestyle. Não, vamos lá, e daí a gente vê o que a gente faz. Não, vamos lá ver, e daí a gente faz o que dá vontade. E eu gosto de planejar. E tá tudo bem ter esses dois perfis de viagem, só que quando você vai sozinho é uma coisa, quando você vai com criança a gente tem que planejar, tá? Senão vai se perrengue e você vai deixar de ver bastante coisa que você queria fazer na sua viagem. Então tem que planejar o roteiro, lembrando que você vai com criança, não coloca 15 destinos no seu planejamento do dia que a criança não vai aguentar. Coloque coisas que elas podem participar, coisas que vão entreter a própria criança no seu roteiro, né? Então eu acho que isso é muito importante, planejar o roteiro, planejar as prioridades. Então, o que é o mais importante que você quer fazer de cada lugar? E você conhece a sua criança, então você pode colocar isso em um momento que você tem certeza que vai dar certo. Por exemplo, nós tínhamos um dia só para passear em Paris. E era o dia do meu aniversário e eu tinha um sonho de comprar um bolinho e cantar um parabéns na frente da Torre Eiffel. Era o que eu queria fazer naquele dia. Conhecendo minhas crianças, foi a primeira coisa que nós fizemos no dia. Então nós acordamos, tomamos café, fomos direto para a torre, compramos um bolinho e cantamos o parabéns. Porque depois daquilo, pode ser que eles fiquem cansados, pode ser que tenha um perrengue, pode ser que os planos mudem. Então, quando você sabe as suas prioridades e você começa por elas, você garante que você não vai ficar frustrado na sua viagem, né? O que define aqui que é o primeiro plano, o que é o segundo plano, o que são coisas, né, prioritárias e o que são coisas secundárias, que se der deu, se não der não deu. Então isso é muito importante, né, na sua viagem, planejar o roteiro, prioridades, o transporte é muito importante. Com crianças, às vezes você vai ter que comprar passagens antecipadamente, e eu não tô falando só de avião, tá? Eu tô falando do lugar que você tá. Então, por exemplo, a gente chegou de avião e para comprar a passagem do trem para ir para a estação que nós precisávamos comprar, tinha que ter comprado antes e com horário agendado, tá? Então, isso, veja como é que vocês vão fazer, se vocês vão usar transporte público, transporte privado, se vai precisar de cadeirinha. Planeje como que você vai se deslocar pelo lugar que você quer ir. E planeje também a parte de alimentação, tá? Você tem criança, você tem que garantir o básico ali para ela. A gente fez questão do primeiro hotel que nós pegamos ser um hotel que tinha café da manhã incluso, que a gente queria garantir pelo menos uma boa refeição para eles, e eles comem bem de manhã, então a gente queria garantir que eles saíssem lá do hotel super bem alimentados, porque a gente sabia que o resto do nosso dia seria comendo o que desse, então era mais lanche, mais coisa que tinha na rua. E a gente não conseguia garantir que eles teriam refeições completas ao longo do dia. Então a gente pensava, ó, se tiver uma boa refeição, beleza, salva o rolê. Então a gente já tinha se planejado com isso. A gente passou um perrengue, que foi no dia que a gente chegou, a gente não teve como levar leite para Elis, ela já toma leite de vaca, não é mais leite em pó. E a gente não tinha como passar com o leite na parte do raio-x lá do aeroporto. A gente passou com um tanto, mas que deu para viagem. E ela precisava do leite da noite. E no trajeto aeroporto, hotel, a gente foi procurando, foi olhando e não tinha nenhum mercado perto. Era uma parte bem afastada da cidade e não tinha mercado perto. Em todas as estações que nós fomos, a gente foi em todas as lojas de conveniência, que eram lojas menores. A gente olhou em todas aquelas máquinas que vendem comida, assim, e a gente não achou leite. Aí a gente falou, bom, o que a gente faz agora, né? Eu falei, não, deixa comigo que no hotel eles vão ter que acolher essa mãe desesperada. Chegamos lá, e tinha uma parte do hotel que
que vendia sorvete, tinha milkshake, coisa assim, e eu fui lá. Isso era 11 horas da noite. Eu falei, gente, não tem mais nada aberto, a gente não achou leite em lugar nenhum. Eu tenho uma bebê de 1 ano, será que vocês não me ajudam? E eles me deram 2 copos de leite. Então eu consegui desenrolar, mas quase que eles ficou sem o leite naquele dia. Foi perrengue, mas não foi falta de planejamento, tá? A gente tinha o plano de comprar quando a gente chegasse. Mas pensem nisso, né? As crianças precisam disso para você evitar perrengue. Já veja se tem algum mercado perto, veja como é que vocês vão poder fazer com essas coisas, tá? Se a primeira dica, que já foram várias, se tratou de planejamento, a segunda é quase oposta, que é flexibilidade. Saiba que você está viajando com criancinhas, com mini pessoas que têm as suas necessidades, que têm as suas emoções, que têm os seus sonos, os seus comportamentos. Então saiba que talvez tudo que você planejou você não vai conseguir cumprir, que talvez você planejou uma coisa de um jeito e você vai ter que fazer de outro. Seja flexível e não deixe isso estragar a sua viagem, porque vou avisar, muita coisa vai acontecer fora do seu planejado. E se você for a pessoa que já se frustra, já deixa a peteca cair, você não vai conseguir curtir nada da sua viagem. Então, sabe, tenta levar no não. Tudo bem, a gente tenta fazer diferente, sabe? Tenta se manter pra cima, né? E se conformar rapidamente e mudar planos com facilidade, né? Pra você aproveitar realmente a sua viagem, né? Então, a segunda dica é flexibilidade. Terceira dica, bagagem. Vá preparado, tá? Vá preparado. O mínimo de bagagem possível. Eu, por exemplo, para essa nossa última viagem, eu peguei uma dica que era fazer rolinhos de roupa por dia. Então, por exemplo, para o Matheus, eu fazia uma calça, uma camiseta, uma cueca e uma meia, enrolei tudo, pus dentro de um saquinho. Então, todos os dias eu só dava na mão dele a roupa que ele ia vestir aquele dia e ele já vestia. Então, com isso eu não levei coisa demais. Tinha levado peças extras, tá? Porque sei o filho que eu tenho, as fases que ele tem, sei que suja. Então, tinha levado algumas, mas poucas peças extras. Porque a gente viajou só com 2 bagagens de mão e 2 mochilas. Então, 4 pessoas, 2 bagagens de mão, 2 mochilas, um carrinho. E a gente fez dessa forma porque a nossa passagem só permitia que fosse assim, mas eu vou dizer que se pudesse ter uma mala grande, eu não levaria. Porque você tem que se deslocar muito e ter que carregar muita coisa não é uma boa ideia. Então, pouca bagagem na viagem em si, mas também nos passeios. Então, por exemplo, lá na Disney, o que você tiver com você vai ficar com você o dia inteiro. Você pode talvez alugar um locker que eles têm lá para deixar algumas coisas, né? Tipo, se você for só passar um dia e tiver com uma mala, você pode alugar lá para você deixar. Mas nos brinquedos, o que tiver com você vai no brinquedo mesmo. Então, se você tá de mochila, você vai colocar ela no pé e ela vai na montanha-russa junto com você. Então, leve só o necessário. A gente tinha, né? A gente precisava levar algumas coisas para as crianças, então tinha mais coisa. E a gente acabou deixando muita coisa no próprio carrinho, para não precisar levar no meio das atrações. Mas, assim, faça malas inteligentes, mochilas estratégicas. Não coloque tudo que você... pode ser que eu precise de um carregador, sei lá o que. Não. Tipo, vá no certo. Leve o mínimo de coisa possível. Você vai ver que vai ser bem melhor que ficar depois carregando um monte de coisa, tá? Na quarta dica, o que é melhor? Carrinho ou canguru? Ou marsúpio, como dizem aqui, né? Gente, leva os 2. Pelo amor de Deus, leva os 2. Eu usei demais os 2. Primeiro, se você tiver a possibilidade, leve um carrinho compacto, um carrinho pequeno. A gente tinha um carrinho grandão que a gente comprou na época quando o Matheus nasceu. A gente precisava de um que tivesse mais recursos, mas agora a gente já não precisa mais de todos esses recursos. Então a gente se desfez desse carrinho. Assim que a gente decidiu fazer essa viagem, a gente se desfez desse carrinho trambolhão que a gente tinha e comprou um super compacto, que foi até barato, tá? A minha amiga que me deu essa dica desse carrinho, e ele dobra, fica bem pequenininho. E, gente, salvou muito ele ser compacto. Porque tinha alguns lugares, por exemplo, que a gente ia pegar metrô e às vezes a gente não achava elevador, às vezes até a escada rolante às vezes estava estragada. A gente tinha que levar tudo na mão, então ele era bem levinho. Se tivesse com outro carrinho, gente, a gente teria passado muito perrengue. Então, se você tiver a possibilidade de ter um carrinho pequeno, compacto e prático, é esse aí que você vai levar pra viagem, tá? E o canguru ajuda muito para quando você não puder estar usando o carrinho. Na Disney, você anda de carrinho pela Disney inteira, né? Tem rampas de acesso. O que mais você vai ver lá é gente com carrinho, tanto de bebê quanto eles até alugam carrinhos para as crianças maiores. Então vai ter gente de carrinho o tempo inteiro.
Só que do lado de cada brinquedo tem um estacionamento de carrinho, porque quando você for pra fila mesmo daquele brinquedo, não pode entrar de carrinho. E as filas, elas são grandes, né? A gente até não pegou as filas, tipo, que nem quando você vê vídeo de Disney Orlando, que tem filas de 2 horas, 3 horas. Não, a maior fila que nós pegamos foi de 50 minutos. Mas, mesmo assim, ficar segurando um bebezinho no colo por 50 minutos é bastante tempo. Então, nessas horas, o canguru salvava. Assim, então, tanto para isso, quanto para a gente também usou o carrinho para o Matheus fazer as sonecas. Então, enquanto ele fazia sonecas no carrinho, a gente conseguia transportar eles no canguru bem mais tranquilamente do que se fosse só no braço. Então, ou um ou outro, eu digo os dois. Nosso canguru não fica muito compacto quando ele não está sendo usado. É um trambolhão para carregar. E isso, não que eu me arrependo, porque a gente não ia vender e gastar dinheiro com isso agora, mas se fosse um menorzinho, um que ficasse menorzinho, teria ajudado bastante, sabe? Então, se você tem a possibilidade de ter coisas que são fáceis de carregar, prefira essas, tá? Aí vem a quinta dica, que é faça pausas. As crianças não são como nós, que aguentam o rojão o tempo inteiro. E, não, eu não vou dormir em euro, né? Muita gente pensa isso, não, eu não vou descansar que eu tô aqui, eu quero aproveitar tudo. E sim, mas permita as crianças fazerem pausas. Então, o Matheus tem 3 anos, mas ele ainda faz soneca durante o dia, né? Então, por exemplo, a gente usou o tempo da soneca dele para deixar ele dormir no carrinho, e a gente aproveitava para ir nas montanhas russas que eles não podiam ir nesse tempo. Então ia enquanto um ficava olhando as crianças, o outro ia, depois trocava. E usando esse tempo para as crianças tirarem a sonequinha dela. Teve o dia que a gente estava em Paris mesmo. E a gente foi caminhar da torre até o Louvre. A gente almoçou no meio do caminho e depois eu sabia que o Matheus já teria sono. Então, Matheus, você vai pro carrinho enquanto a gente está andando, você faz a sua soneca. Então, planejar as pausas das crianças para os momentos que você sabe que eles vão estar cansados. Senão, eles não vão aguentar até o final da viagem com você, tá? Sexta dica é pesquise as facilidades que o próprio lugar te propõe ou que existem para o tipo de viagem que você está fazendo. Por exemplo, lá na Disney, existem alguns brinquedos onde precisa ter uma determinada altura para poder entrar. Então, as crianças não podem, né? E nós queríamos ir neles. E existe uma modalidade que se chama Rider Switch, que é justamente para os pais de crianças que não podem ir nesses brinquedos. Então, um dos pais ou um grupo vai nesse brinquedo, pega a fila normal, vai, curte, e quando for sair, fala com alguém do staff e fala assim, olha, eu quero o Rider Switch. E eles vão dar um papel, né, assinado por eles lá, tudo, e você vai entregar esse papel para quem ficou cuidando das crianças. Essa pessoa não vai precisar pegar a fila toda e ficar esperando. Ela vai direto para onde tem o Fast Pass, que é aquelas pessoas que cortam a fila, né? Então, você já vai direto para o próprio brinquedo, você não vai ficar esperando na fila. Então, existe essa facilidade, vocês não precisam ficar 2 vezes esperando na fila, não. Outra coisa que eu tinha visto, né, e que a gente passou por isso, a gente foi em um bistrô de Paris que não tinha cadeirinha para criança. E a Elise já estava muito cansada de ficar no carrinho o dia inteiro. E eu tinha pesquisado que existe isso aqui, ó. Quem vê os vídeos do canal me viu comprar isso aqui. Eu não lembro se foi Shein ou se foi Temu, que é uma cadeirinha portátil de criança. Isso aqui você prende na própria cadeira. Aqui atrás ele tem um cinto que vai na própria cadeira. Aí você coloca a criança aqui e fecha ela aqui. Então, muito difícil explicar assim, mas funciona, gente. Vira uma cadeirinha de criança numa cadeira normal. E nós usamos isso. E eu tinha visto isso antes, eu paguei baratinho, 3 euros nisso aqui. E ele, ó, amassadinho, ó. É isso aqui na bolsa, bem pequenininho. Então, isso facilitou. Então, veja, tem várias facilidades em vários lugares que você vai para as crianças. Pesquise, saiba disso que essas coisas ajudam a nossa vida. Tá? Facilitam a nossa vida. Uma dica extra que eu dou em viagem, isso é com criança, sem criança, sozinho, qualquer viagem, gente. Lenço umedecido. Lenço umedecido salva tudo, tá? Eu sempre dou risada. E eu dou risada porque nessa viagem acabou o nosso lenço umedecido e a gente teve que sair correndo pra comprar. Sujou a mão, o lenço ajuda. Foi no banheiro, não tem papel, o lenço ajuda. Criança vomitou, se sujou, sei lá o que, o lenço ajuda. Ai, eu vou sentar aqui, mas tá sujo. O lenço ajuda. Ai, tô suado. O lencinho ajuda. Então a gente viaja com lenço umedecido, é vida, tá? Fica aí a dica pra vida de vocês. Levem lenço umedecido. Enfim, espero de alguma forma ter ajudado vocês.
quem chegou, caiu de paraquedas nesse vídeo, volta a ver os vlogs da nossa viagem, gente, ficaram muito legais. Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tô editando vlogs, hoje eu editei o segundo, gente, tá muito legal, foi uma delícia de viagem mesmo, então faz aí a maratona dos vlogs da viagem, veja se você está inscrito no canal, deixa seu like, isso me ajuda a crescer o canal, eu não quero ser chata, mas eu tenho que pedir, porque isso me ajuda a crescer o canal, é só apertar no joinha pra cima, ou se você tá na TV, aperta naquela setinha pra cima, mais uma vez pra cima que já vai aparecer um dedãozinho assim, ó, aí você aperta pra me ajudar, tá? A crescer o canal, espero que tenha ajudado vocês, e o próximo vídeo vai ser respondendo perguntas que vocês me fizeram lá na caixinha do Instagram, coisas mais específicas da viagem, tá? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!